Olá e bom dia! Hoje trago-lhe um tipo de informação que gostaria de ter sabido mais cedo no meu percurso para ganhar mais paz de espírito no que toca ao tema do dinheiro. Trata-se de um procedimento que nos ajuda na gestão das finanças pessoais. Espero que ainda lhe possa ser útil ou que possa partilhá-lo com quem seja útil, pois acredito que há sempre pequenas coisas que nos vão ajudar a melhorar a eficiência dos nossos processos. O que é que eu ganhei com este procedimento? Ganhei um maior controle sobre as finanças, porque sei gerir melhor o dinheiro. Ganhei uma ferramenta para acomodar a entrada de maiores quantidades de dinheiro. Ganhei espaço mental para as restantes prioridades, porque tenho os processos automatizados. E ganhei mais alguma paz na minha mente, porque sei que nenhum elemento que me é importante ficou esquecido. Então, o processo passa por definir para onde vai cada euro do meu ordenado no início do mês. Este procedimento foi sem dúvida das coisas mais eficientes que aprendi e trouxe-me uma mudança radical de pensamento. Ou seja, em vez de poupar o que sobrasse no final de cada mês, passei a poupar no início do mês, definindo o quanto quero poupar e quanto quero investir e em quê. Isto faz toda a diferença. O objetivo é fazermos um orçamento no início do mês e estipularmos qual o destino que vamos dar ao dinheiro que entra na nossa conta. Ou seja, em vez de no final do mês vermos como se encontra a saúde das nossas finanças, quando já pode ser tarde demais, fazemos-lo no início do mês. É sem dúvida uma forma mais eficiente de manter as finanças sob controlo e de nos colocarmos a nós mesmos em primeiro plano. Para tal, precisamos de organizar primeiro a nossa conta bancária de forma a acomodar esta nova perspectiva. Eis os passos que eu segui. O primeiro passo foi separar o ordenado em 6 categorias diferentes. O segundo passo foi criar uma folha de cálculo para gerir as categorias. E o terceiro passo foi fazer o máximo possível de forma automática. No primeiro passo, em que temos que separar o ordenado em 6 categorias diferentes, houve algo que me ajudou a construir estas 6 categorias. Um dos livros que eu mais gostei de ler sobre o tema da educação financeira foi o livro Segredos da Mente Milionária. Num dos capítulos deste livro, o autor T. Harv Eker fala sobre termos 6 contas bancárias diferentes e em cada uma delas depositar uma percentagem do nosso ordenado. Então ele diz para colocarmos 10% na conta da liberdade financeira, que é onde estará o dinheiro que vamos investir. Depois colocar mais 10% na conta dos tempos livres, que é a conta para basicamente aproveitarmos a vida e fazermos algumas extravagâncias. Colocar 10% na conta de poupança para despesas de longo prazo, que pode ser comprar uma casa ou fazer férias de sonho. Depois colocar 10% na conta da educação financeira, mais 50% na conta das necessidades básicas, que será a renda, luz, a água, a alimentação, etc. E depois outros 10% na conta das doações. Eu fiz uma ligeira alteração para uma solução que melhor serve o meu propósito e objetivos. Dado que já temos bancos assentes na era digital, não senti necessidade de abrir 6 contas bancárias, porque estes bancos já permitem uma separação do dinheiro por categorias. Assim vou explicar-lhe a separação que faço atualmente. Num banco tenho uma percentagem de 50% para as necessidades básicas, 10% para os tempos livres, 10% para desenvolvimento pessoal e 10% para a educação, seja financeira e não só. Esta conta pode eventualmente ficar a zeros. Noutro banco coloco 10% para a liberdade financeira, que será dinheiro investido assim que entra nesta conta, e tenho 10% para a poupança para despesas de longo prazo. No meu caso, eu retirei a categoria das doações porque já as faço não com dinheiro, mas sim com tempo e trabalho pro bono. Depois, para nos ajudar neste processo, que será então o segundo passo que falei há pouco,
que é criar uma folha de cálculo. O que acontece é que ao longo do mês podemos ter surpresas ou podemos querer ajustar o orçamento de maneira diferente do mês anterior. Então o ideal é ter a ajuda de uma folha de cálculo que, com automatismos, ou seja, aquelas fórmulas que é possível criar, nos vai ajudar a equilibrar as contas. Então, nessa folha de cálculo teremos as despesas, as receitas e os investimentos que antecipamos para o mês que está para vir e obteremos um cálculo cujo resultado final deverá ser 0. Neste cálculo não pode sobrar dinheiro, pois significa que não sabemos para onde ele está a ser canalizado. Então, a folha de cálculo deverá ter 8 colunas. A coluna dos rendimentos, as 6 categorias que falámos há bocado e a coluna do resultado 0, que irá subtrair ao valor dos rendimentos a soma total de cada categoria. Assim, cada coluna da categoria deverá, por sua vez, ter o nome da categoria, para a identificarmos, o cálculo da percentagem face ao rendimento total e a soma dos elementos presentes nessa categoria. Assim, o objetivo é que no início de cada mês usemos esta folha de cálculo para fazer uma previsão para onde iremos direcionar o nosso ordenado e assim verificar se não estamos a esquecer de nenhuma categoria. Poderá haver uma imagem deste exemplo no link que lhe vou deixar em baixo. Depois, o terceiro passo, que é tentarmos fazer o máximo de forma automática. Quando li o livro Automatic Millionaire de David Bach, uma das coisas que ele defende acerrimamente é de nos pagarmos a nós primeiro. Isso significa que, antes de pagarmos o que quer que seja, quando recebemos o ordenado, devemos retirar cerca de 10% e colocá-lo numa conta poupança-reforma, um pouco à semelhança do que foi dito antes. E, super importante, fazê-lo de forma automática. Ou seja, assim que o ordenado chega à nossa conta, temos a indicação para ser feita a transferência automática para a nossa conta poupança-reforma, de forma a não termos a tentação de usar aquele dinheiro e não ser necessária disciplina do nosso lado para termos esta operação a funcionar. É simples e automático. Assim, com base neste exemplo, o que eu fiz foi todas as categorias que eu mencionei antes, aquelas 6, têm uma indicação automática no banco para alocar um valor do ordenado nessa categoria no início de cada mês. Desta forma estou organizada e sei para onde o dinheiro vai. Sei que não tenho que me preocupar com esta questão financeira e isso traz-me paz. A verdade é que eu comecei com apenas 2 categorias diferentes, mas vejo agora que isso criou um certo desequilíbrio na forma como projetava a minha vida. Percebi que pouco ou nada alimentava os meus sonhos e que a vida não tem que ser só luta. E como não tinha grande educação financeira, tinha também uma visão mais conservadora sobre as poupanças, mas também isso está a mudar. Eu vou-lhe deixar os links e referências que mencionei neste podcast aqui em baixo na descrição do vídeo. Espero que possa beneficiar dos procedimentos que partilhei hoje e que isso também lhe traga alguma paz e satisfação. Obrigada por estar aí e obrigada por me ouvir. Até já!